Primeiros passos para você começar a investir. Nessa live eu vou aprofundar um pouco mais um tema que eu comecei a explicar na live passada, que é as primeiras coisas que o investidor precisa se preocupar antes de começar a investir, né? Então, é um ponto que eu vinha trabalhando algumas questões sobre estratégia, sobre produtos, só que aí as dúvidas que estavam surgindo eram dúvidas bem mais básicas, né? Dúvidas a respeito de como começar a investir. Então, na live passada eu falei sobre produtos que existem nos bancos tradicionais e o que o investidor precisa fazer para sair desses produtos. E aí eu citei poupança, falei de CDBs de bancos comerciais. E bancos tradicionais que eu me refiro é Bradesco, Itaú, Sicredi, esses bancos que a maioria das pessoas tem contato fisicamente. E falei sobre como o investidor pode utilizar outras instituições para acessar produtos melhores, né? Falei sobre esses detalhes. E falei até sobre bancos digitais, né? Que podem ser uma boa opção para quem ainda não foi para uma corretora, mas que quer sair desse banco tradicional. E hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre esses primeiros passos, entrando em dois assuntos específicos, né? O primeiro deles é a parte de reserva de emergência, que muitas vezes é negligenciado pelos investidores, e depois perfil de investidor, que é outro ponto que é fundamental e que são dois assuntos que eles precisam ser explorados antes de começar a investir, antes de realmente definir uma estratégia, pensar em produtos mais sofisticados, de qualquer coisa, né? Tu precisa primeiro entender que é necessário ter uma reserva de emergência, porque senão toda a tua estratégia pode ir por água abaixo, tu vai ter que se desfazer de um produto no momento inadequado, quando deveria estar comprando. E também, se tu não entender o teu perfil, como tu entende o teu perfil, também tu provavelmente vai assumir algum produto na tua carteira, colocar algum produto na tua carteira que seja inadequado. Então essas duas coisas são fundamentais, né? Ter a reserva de emergência e entender o seu perfil. Então, antes de aprofundar sobre esses dois temas, né, eu mais uma vez não vou fazer nenhum tipo de recomendação específica de produto, né? Eu até vou falar sobre alguns que podem ser utilizados na reserva de emergência, mas não vou fazer recomendação nessa live. Então, se o seu interesse era esse, né, não é o conteúdo mais adequado para você. Já, se estiver assistindo pelo Instagram, me segue aqui no meu canal. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal também. Então, eu vou começar por reserva de emergência, apesar de o preenchimento de suitability, também essa parte de conhecer o seu perfil ser um passo que se dá antes, né, porque é um documento obrigatório, é uma coisa que você precisa fazer quando você entra numa instituição financeira, mas eu vou começar com o tema reserva de emergência porque para mim é algo mais lógico, né? Primeiro tu precisa ter essa preocupação com algo que não é muito técnico. A reserva de emergência não é algo muito técnico, não é algo que tu precise ter uma estratégia de investimento, não é algo que tu precise ter conhecimento muito aprofundado sobre teus objetivos, nada disso. Reserva de emergência é algo simples, só que é algo simples que não pode ser negligenciado, porque, como eu falei no início da live, né, ela compromete qualquer estratégia que você tiver. Você pode ter uma carteira extremamente diversificada, você pode ter uma estratégia que utilize um rebalanceamento ali, uma estratégia estrutural que seja adequada ao seu perfil, mas se você não tem uma reserva de emergência e porventura precise tirar uma parte dos seus investimentos, pode ser que você tire de uma classe que não era o momento mais adequado para estar tirando, né? Então comprometeu toda a sua estratégia. Então é algo técnico que precisa ser feito antes de pensar em estratégia e pensar em produtos. Então, primeiramente, né, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é um recurso que você vai ter para cobrir os seus gastos por um período. Então, numa eventualidade de você perder o seu emprego, a sua fonte de receita principal, você precisa ter condições de cobrir esses gastos ao longo de um período. Normalmente se sugere, e eu sugiro dessa forma também, de no mínimo 6 meses. Então, 6 meses dos seus custos, dos seus gastos, precisam estar em produtos que você consiga resgatar a qualquer momento. Então, essa tem que ser a característica dos seus investimentos que vão estar direcionados para a reserva de emergência.
Então, só deixando mais claro, né? Se você tem ali um gasto mensal de cerca de, sei lá, cerca de 3 mil reais, você precisa ter no mínimo uma reserva de emergência de 18 mil. Né? Se você não tiver uma reserva de emergência de 18 mil, você ainda não está em condições de começar a investir. Não adianta nada você ter, e da mesma forma, né? Tendo um gasto ali de 10 mil, você precisa ter uns 60 mil reais em condições de sacar a qualquer momento. Você vai começar a se preocupar com estratégia, com detalhes de produtos de investimento, com coisas mais sofisticadas, depois de 60 mil. No caso desse segundo exemplo, né, onde os gastos da pessoa chegam da família chegam a 10 mil reais. Antes disso, você não está em condições de começar a investir. Você não tem o capital necessário para se preocupar em estratégias mais complexas. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Para muitas pessoas isso é um pouco complicado, né? Porque não tem esse capital todo e tem a expectativa de investir, mas é a realidade. A realidade ela precisa ser dita. Né? Então, primeiro você precisa ter essa reserva de emergência. E onde que essa reserva de emergência tem que estar aplicada? Como eu falei, em produtos líquidos, que você consiga resgatar a qualquer momento. Né? Então, produtos que sejam D mais 0 ou D mais 1. D mais 0 é resgate no mesmo dia, D mais 1 resgate no dia seguinte. Né? Dependendo, você pode ter uma parte da sua reserva em algum produto com um pouquinho menos de liquidez, D mais 30. Mas é importante estar em renda fixa e renda fixa atrelada ao CDI. É extremamente importante essa característica. Por quê? Porque diferente do que muitas pessoas pensam, a renda fixa também varia. Né? Se ela for marcada a mercado, ela varia. Se ela não for marcada a mercado, também vai variar. Por quê? Porque por mais que você não veja a variação, quando você compra, por exemplo, um título pré-fixado por um período um pouco maior do que esse que eu estou me referindo, de 30 dias, vou citar o exemplo aqui da XP. Na XP você compra lá um CDB e você consegue solicitar o resgate mesmo antes do prazo final. CDB é o certificado de depósito bancário, né? Que é quando tu empresta teu dinheiro para um banco e ele vai te devolver depois de um tempo. A XP oferece a possibilidade de tu resgatar antes da hora. Só que quando tu solicita esse resgate, é feito tem um deságio, provavelmente pode ter um deságio, porque o preço naquele dia vai ser a mesma coisa que se tivesse uma marcação na curva, que se estivesse variando diariamente. Então, por mais que você não veja num CDB a variação, ela tá lá. Na hora que você solicitar o resgate, você vai ver. Então, você vai ter um CDB lá que vai estar aparecendo no aplicativo 10 mil reais, mas pode ser que você saque e o valor dele caia para 9.500. Isso porque tem uma variação em função da taxa de juros. Mas isso é um assunto que eu detalho em outra live. Então, você precisa ter renda fixa atrelada ao CDI. Então, 100% CDI, 102%, 103% CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, né? É uma taxa semelhante à taxa básica de juros no Brasil, que é a taxa Selic. Então, você precisa ter nesses produtos, né? Produtos líquidos, que sejam de renda fixa e que sejam atrelados ao CDI. E quais opções que existem no mercado hoje, né? A mais conhecida é a LFT, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é quando tu empresta o teu dinheiro para o governo. Né? Então, a variação dele é atrelada ao CDI, ou seja, vai só subir, não vai ter perigo de cair, né? E é importante isso para a reserva de emergência. O emissor é extremamente sólido, né? Por mais que tenha problemas, que o Brasil tenha diversos problemas, o emissor mais seguro que existe no Brasil ainda é o Estado, ainda é o governo. Né? Então, o Tesouro Selic cumpre muito bem esse papel de reserva de emergência e ele, obviamente, né, vai pagar 100% da taxa Selic, paga a taxa Selic. Então, é a primeira opção que os investidores têm. Cumpre os dois papéis de reserva de emergência. Liquidez, é liquidez diária, você consegue resgatar no mesmo dia se você solicitar até 1h da tarde. Então, solicitou na parte da manhã, o dinheiro já vai estar na sua conta ainda naquele mesmo dia. E se solicitou depois, na parte da tarde, o dinheiro que você aplicou no Tesouro Selic vai estar no dia seguinte na sua conta. Então, esse é um produto muito adequado para você ter uma parte da sua reserva de emergência. Um outro produto que pode ser utilizado são CDBs
com liquidez diária. Né? Então, quando você vai olhar lá o vencimento, vai ter lá final de 2023, final de 2024, mas vai ter uma outra característica ali na descrição do produto, que é liquidez diária. Vai ter ou liquidez diária ou resgate somente no final do prazo, né? Vai ter essas duas opções. Então você vai procurar CDBs com liquidez diária. É o segundo produto que pode ser utilizado como reserva de emergência. E mais uma vez, precisa ser atrelado ao CDI. Né? Se não for atrelado ao CDI, tem a possibilidade de cair em algum momento e isso não é uma característica adequada para reserva de emergência. Então tem que ser atrelado ao CDI. E aí uma terceira possibilidade que você tem são fundos de investimento. Fundos de investimento também com essa mesma característica, liquidez diária. Então você vai solicitar o resgate no dia seguinte também, da mesma forma dos outros dois produtos, esse dinheiro vai estar na sua conta. Né? Então, fundos de renda fixa, novamente, atrelados ao CDI. Essas duas características você precisa realmente decorar, senão esse produto não cumpre o papel de reserva de emergência. Então você vai aplicar o dinheiro que você acumular ao longo dos próximos meses, imaginando que você é um investidor que está começando agora, 100% nesses produtos. Né? Você pode até diversificar no emissor, você pode até diversificar o prazo de resgate, não a liquidez tem que ser diária, mas você tem que primeiro acumular, no exemplo que eu falei lá, de despesas de 10 mil reais, primeiro você tem que ter 60 mil reais aplicados em produtos com liquidez diária. Né? O normal para investidores ali com capital menor é ter uma reserva menor do que essa. Né? Mas primeiro você precisa montar isso. Monta sua reserva de emergência, depois disso, aí você vai para se preocupar com a sua estratégia de investimento. Por enquanto você está preocupado com estratégias para cobrir essas despesas. Né? Depois disso é que você precisa se preocupar com como multiplicar o seu capital. Qual que é uma rentabilidade adequada? Né? De 100% a 105% do CDI. Hoje o CDI está 13,75%, é uma rentabilidade bem significativa, é mais do que 1% ao mês. É óbvio que a expectativa que o mercado tem é que caia essa taxa de juros. Né? A expectativa é que ela chegue ali próxima de 9%, mas ainda assim é uma rentabilidade legal. Mas, mais uma vez, não é preocupação com rentabilidade que você tem que ter na sua reserva de emergência. E sim, você vai estar aplicando um produto do mercado financeiro que vai te proteger da inflação, então vai estar rendendo mais do que a poupança, e quando você precisar, você vai ter esse recurso. Então, eu acho que é basicamente isso que você precisa saber sobre reserva de emergência. Né? Depois disso, você precisa se preocupar com o seu perfil de investidor. Né? Então, tem uma reserva de emergência, você tem ali uma solidez para cobrir essas despesas caso tenha algum tipo de problema. Aí você vai para a segunda parte, né? Que é a parte de pensar em estratégia. Só que para pensar em estratégia, você primeiro precisa conhecer o que você quer, quais são seus objetivos dentro do mercado financeiro. E aí, existe um documento obrigatório, que é o Suitability, que é exigido, a CVM obriga que as instituições financeiras cobrem dos investidores, façam os investidores preencher esse documento, só que os investidores precisam realmente entender o que está ali, por que daquele documento e aprofundar ainda mais aquelas informações. Então, basicamente, quando você preenche esse documento, eles vão fazer perguntas do tipo, se cair 10% dos seus investimentos, o que você faria? Você venderia? Você compraria mais? Você entenderia que flutuações existem no mercado financeiro? E para que isso? Né? Para entender como você aceita risco, como você lida com risco. Só que além disso, tem diversas outras perguntas, como idade, como conhecimento sobre o mercado financeiro. E tudo isso é muito importante. Né? Muito importante porque se você não souber o tempo que você pode permanecer no investimento, você não vai saber qual que é a classe mais adequada. Né? Então imagina, eu sou um investidor que fiz uma análise ali, o meu sonho é para ser realizado daqui a 2 anos, meu sonho que precisa de dinheiro, né? Para ser realizado daqui a 2 anos, e eu vou lá e compro ações. É totalmente inadequado, né? Porque ações é uma classe que pode permanecer caindo por muito mais do que 2 anos.
Você vai colocar uma classe semelhante a essa se você tiver um horizonte de investimento acima de 10 anos. Né? É o mínimo que você precisa ter para colocar renda variável na sua carteira. Então é um horizonte de investimento muito longo. Então ter claro que você precisa entender quais são os seus objetivos com o mercado financeiro, quando que esses objetivos vão ser realizados, vai definir quais produtos vão compor a sua carteira e entender como você aceita risco. Risco no sentido de volatilidade, né? Você vê caindo ou ver subindo ali seus investimentos. Como você lida com isso? A parte comportamental é importante. E isso vai ser extremamente necessário você saber para definir o quanto precisa ter em cada classe. O quanto você pode ter em cada classe. Se você é um investidor conservador, né, se você fez a sua análise, e mais uma vez, eu sempre reforço que às vezes tem a impressão de que ser conservador no mercado financeiro é algo ruim, e não tem nada de ruim. A maioria dos investidores brasileiros são conservadores, né? E normalmente entram no mercado financeiro imaginando que o perfil dele é diferente e vão logo direto para ações, né? Ou fundos imobiliários, outra classe aí de renda variável. E se frustram, porque o mercado de renda variável realmente varia e a variação é para baixo, muitas vezes, né? 50% das vezes é para baixo. Então, esse que é o problema. Se frustram e voltam para produtos tradicionais dos bancos comerciais, o que é um problema. Então, se o seu perfil de investidor é conservador, você tem que ter renda fixa. Renda fixa na sua carteira. A sua diversificação, a sua estratégia de diversificação vai ser dentro dessa classe. Então, vai ter diferentes emissores, diferentes CDBs ali dentro. Você pode ter algum fundo de investimento. Você pode ter diferentes formas de remuneração. Então, uma parte da sua carteira em CDI, outra parte em pré-fixado, né, que é quando você sabe exatamente qual que é o valor final, é um número, né, por exemplo, 14%, é uma parte pré-fixada. Uma outra parte híbrida, que é IPCA mais alguma coisa, normalmente é IPCA, que vai te proteger da inflação. Então, existe como fazer uma diversificação, existe a possibilidade de ter uma estratégia de rebalanceamento dentro dessa classe. E aí você não vai ter muita volatilidade. Você vai ter produtos ali que vão... provavelmente você vai ver sua carteira sempre indo para cima. Isso tudo é possível, inclusive, calcular, né? Qual que é a volatilidade que você está colocando na sua carteira. Eu aqui na consultoria faço justamente isso, né? Calcular qual a volatilidade daquela carteira, qual a probabilidade de em algum momento estar negativa. E se o investidor for conservador, eu vou tentar aproximar essa probabilidade zero, para ele não ver essa volatilidade, né? Para ele não ter produtos que sejam voláteis. Então, isso é um primeiro ponto, né? Se você é um investidor mais agressivo, você ainda vai ter renda fixa, né? Mais moderado e mais agressivo. Você ainda vai ter uma parcela grande em renda fixa. Você ainda vai ter uma parcela grande em renda fixa atrelada ao CDI, porque tem um comportamento diferente das outras classes. E vai adicionar outras com um pouco mais de risco, buscando mais retorno. Aí sim você vai colocar um pouco de fundo imobiliário, aí sim você vai colocar um pouco de renda variável, ações no caso, você vai colocar algum produto internacional para diversificar a parte de câmbio, né, a parte de risco Brasil. Então, é nesse sentido que você vai colocar mais produtos. Reforçando, né? Primeiro você tem que ter um horizonte de investimento longo para colocar essa classe. Você tem que aceitar perdas. É só um exemplo, né? O mercado americano no início desse ano ele caiu 45%. Então imagina, se tiver 100 mil reais investido lá no S&P, você olharia os seus investimentos e teria 55 mil reais dos 100 que você investiu. A maioria dos investidores não consegue tolerar esse tipo de volatilidade e acaba vendendo no momento que está caindo, e quando deveria ser justamente o contrário. Deveria ser um momento onde ele compraria mais. Só que tu olha um horizonte, voltando a esse exemplo do S&P, tu pega um horizonte de 2000 até 2022, a alta dessas ações lá do S&P é muito superior a qualquer classe de investimento aqui no Brasil. Muito superior a títulos pré-fixados, muito superior a títulos pós. Qualquer classe no Brasil é inferior. Só que eu diria que mais de 90% dos investidores não são capazes de aceitar essa volatilidade de 45%.
né, nesse caso. E tem diversos momentos que a renda variável acontece exatamente isso, né? Nós tivemos nos últimos anos, ali no início do Covid, aqui no Brasil nós tivemos ali no momento do impeachment da Dilma, nós tivemos o escândalo lá envolvendo algumas empresas como a JBS. Tudo isso fez a bolsa cair muito, né? E aí o que acontece? O investidor se desfaz no momento em que deveria estar comprando, né? Então esse é um grande problema. Quando tu não conhece exatamente qual que é o teu perfil de investimento, vai comprometer toda a tua estratégia. Você não vai ter como montar uma estratégia sem conhecer o seu perfil de investidor. Então são dois pontos que muitas vezes são negligenciados. A reserva de emergência, você não montar a sua reserva de emergência vai fazer com que a sua estratégia seja inadequada, né? Porque, mais uma vez, vai resgatar no momento que não deveria estar resgatando, em função de necessidades do seu consumo, ali, das suas despesas. E a segunda é você não conhecer o seu perfil. Se você não conhecer o seu perfil, você não pode se preocupar com nada mais complexo, nada voltado para estratégia, nada voltado para produtos de investimento. Você primeiro precisa se conhecer. Então aquele preenchimento ali do suitability não é algo totalmente, simplesmente formal. É algo que você precisa aprofundar ainda mais, né? Ainda mais, você precisa se conhecer para depois dessa fase, depois dessas duas fases, você montar uma carteira de investimento, montar uma carteira que seja diversificada, que tenha possibilidade de rebalancear. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa é a mensagem, né, que voltando a essa sequência aí de coisas que o investidor precisa fazer antes de realmente entrar no mercado financeiro para buscar maiores retornos. E aí na próxima live eu vou falar um pouco mais sobre produtos, né? Eu já fiz uma live falando sobre produtos adequados a cada perfil, mas na próxima eu vou aprofundar ainda mais, né, os produtos que são direcionados a investidores conservadores, investidores um pouco mais agressivos, que buscam mais retorno, aceitando essa volatilidade que eu falei na live de hoje. Então, na próxima terça-feira eu vou falar sobre esses assuntos. Até lá!